financeira. A gente vai gravar a aula só para postar depois, caso vocês queiram consultar alguma coisa da aula, tá bom? A gente vai postar ela depois no Google Sala de Aula. E o formulário, perdão, já tá lá disponível, tá bom? Boa aula, eu tô por aqui, se vocês precisarem é só chamar. Já consigo visualizar os slides, Anne. Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Anelisa, sou a professora de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre o projeto financeiro, tá? Então, quem vai iniciar é o professor Éder. O professor, pode começar, por favor. Olá, Anne. Olá, Cícera, alunos. Uma boa tarde para todo mundo, tá? De início, eu quero dizer para vocês como nós pensamos essa aula, né? E essa aula, na verdade, é uma aula sobre o projeto Educação Financeira e pensamos aí em 3 aspectos sobre o tema Educação Financeira que consideramos muito importantes. O primeiro deles, na verdade, é a importância de se permanecer na escola, porque esse projeto Educação Financeira, que a escola desenvolve já há 3 anos, esse é um projeto que visa dar ênfase a uma questão muito importante, né, no dia a dia nosso, né, visto que o Brasil é um país onde necessita-se, né, muito a gente falar sobre esse assunto, tá? Essa tal de educação financeira. Então, o primeiro tema, na verdade, é a importância de se permanecer na escola. Mais adiante, a gente vai estar esmiuçando um pouquinho sobre esse tema. Qual é a importância de se permanecer na escola, correto? Visto que os menores salários, na verdade, ele está relacionado ao número de anos que se permanece na escola. Então, a escola, na verdade, ela tem uma importância muito grande para essa questão. O segundo ponto que a gente vai abordar, poupar também significa evitar desperdício, tá? Então, é uma questão muito problemática do nosso país, se falando de Brasil, a quantidade de desperdício que temos. Só para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, cerca de 30% dos alimentos no nosso país são desperdiçados. Eu consultei pela internet, não é fake news, né? Eu fui lá no portal R7, por exemplo, uma notícia do dia 3/11 de 2020, no ano passado, portanto, finalzinho do ano passado, e a matéria dizia o seguinte: o Brasil desperdiça 41 mil toneladas de alimentos por dia. Então, é algo extremamente grave, né? Você tem aqui no nosso país de uma pessoa em cada 9, tá, passam fome. Então, eu acho que é um tema bastante interessante para falar sobre educação financeira, evitar o desperdício, não só de alimentos, como água, luz e assim vai, tá? O terceiro ponto, que eu tenho uma crença muito grande, eu como professor de geografia, como cidadão, de que há possibilidade sim da gente construir um mundo diferente desse. E o terceiro tema nosso, o terceiro ponto, é o consumo consciente. Eu acho que parte já do consumo consciente, parte das ideias de uma conscientização de se construir um mundo mais sustentável. Tá? Então, essa é a abertura da aula. Vamos falar, então, um pouquinho de cada um desses 3 temas, correto? O primeiro, então, a importância de se permanecer na escola. O segundo tema, poupar, também significa desperdício, tá? E evitar, né? Na verdade, poupar significa evitar desperdício. E, por último, o consumo consciente. Obrigada, professor. Bom, então esses foram os temas que nós pensamos, então eu vou passar aqui os slides para a gente conversar. Então, como o professor Éder comentou, né, nós dividimos em 3 tópicos: a importância em permanecer na escola,
Poupar também significa evitar desperdício e o consumo consciente, né? São os 3 tópicos que nós dividimos aqui para a nossa aula. Bom, antes de tudo, eu acho que vocês, né, tiveram contato com o material, acredito que vocês olharam, deram uma olhada no material que foi disponibilizado no Google Sala de Aula, e vocês viram que logo no início tem algumas questões pertinentes que nós poderíamos, né, refletir um pouquinho a respeito dessas questões, né? Então, uma das perguntas era: qual é a relação entre escolaridade e possibilidade de obter um bom salário? Então, aqui já deixa claro, né, o que o professor Éder comentou, essa questão da necessidade, né, da escola. Qual é a importância da escola na vida de vocês, jovens estudantes, né? E essa questão de ter um bom emprego, ter um bom salário, né? Então, aqui ele faz esse questionamento, né? E aí ele coloca algumas alternativas aqui para a gente escolher. Então, qual é a relação entre a escolaridade e a possibilidade de obter um bom salário, né? Entre as opções, quanto mais estudo, maiores as possibilidades de conseguir um emprego. Quanto menos estudo, maiores as possibilidades de conseguir um bom salário. Não há relação e não se informar. Então, isso aqui é tudo uma reflexão para a gente pensar a respeito, né, da escola, da importância da escola, né, como é importante, né, a gente ter um ensino médio completo, a gente ter, né, uma graduação, uma pós. Então, isso é fundamental para o trabalho, né, para a gente obter um salário melhor, né? Então, quanto mais experiência, né, mais escolaridade eu tenho condição de ter um salário maior. Outra pergunta que você tem ali logo no Não, início. só um minuto, Ana. Sim, fica à Dani? vontade, professor, pode falar. Então, buscando dados, que eu acho que é importante trabalhar com dados, né? Então, eu vejo aqui nessa temática a importância de se permanecer na escola. Eu estava aqui pela manhã fazendo uma pesquisa pela internet e vi que lá no Observatório Terceiro Setor, né, a fonte onde eu busquei essas informações, o Observatório Terceiro Setor, numa reportagem, numa matéria do dia 19/9 de 2019, 2 aninhos atrás, né, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ele coloca o Brasil com 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Isso representa 6,5% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. É um dado bastante alarmante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala dessa importância de se permanecer na escola, de se terminar o ensino médio, buscar um curso profissionalizante ou fazer uma faculdade, como você bem disse, né? Fazer uma pós, etc. e tal, você vai estar buscando o quê? Melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. Quando eu vejo essa notícia, eu vejo com muita preocupação, porque são pessoas, né? Se eu tenho aqui 6,5% de jovens de 4 a 17 anos que estão fora da escola, serão, assim, trabalho informal, né? A gente sabe muito bem o que é o trabalho formal, é bom a gente explicar, né? O que é o trabalho formal e o que é o trabalho informal. O trabalho formal é aquele mediante a carteira assinada ou um contrato de trabalho, onde você vai ter aí algumas regalias, alguns direitos. Já o trabalho informal não tem direito nenhum, né? Então você fica à mercê da própria sorte, né, de se ganhar dinheiro hoje e amanhã não ganhar nada. Então é bem preocupante isso, enfatiza. Eu acho que essa notícia eu trouxe para que a gente pudesse enfatizar a importância. E aqui a gente tem alunos de primeiro ano e com a pandemia a gente percebe que muitos alunos estão desistindo pela dificuldade até de acompanhar as nossas aulas. Mas eu quero reforçar aqui que precisamos ter um certo esforço para manter antenado, ligado, né? E que a escola, entender que a escola, sim, é muito importante. Não é conversa de pai e de mãe, que muitas vezes a gente, quando a gente tem essa idade, a gente não dá muita importância, né? Eu lembro quando eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos, meu pai ficava muito tempo na minha orelha, não, tem que estudar, 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 estudar.
A gente não dá muita importância, mas, de fato, é extremamente importante, tá? Perfeito, professor. E essa referência mesmo, né, dessa situação da pandemia, né? Quantas famílias estão sofrendo porque muitos dos pais às vezes têm um trabalho informal ou são autônomos, né? E com toda essa Sim, situação da pandemia, né, o tanto que está sendo difícil, né? Porque teve que fechar muitos estabelecimentos, muitos comércios, e aí todo mundo está sofrendo essa consequência, porque a gente não sabia da pandemia, então é algo novo, né? Uma coisa que a algo. gente não esperava, né? Algo que Sim, aconteceu e todo mundo está sofrendo nisso, né? E aí a gente percebe essa importância da escolaridade, né? A importância de estar na escola, a importância de estudar, de ter um diploma. Como é importante isso? perfeito. Bom, aí continuando, na outra pergunta que nós temos aqui, ele fala assim: qual é o nome da ferramenta que nos ajuda a planejar gastos, né? Então é importante, né? É engraçado que eu mesma, né? Todo começo de mês eu anoto lá quais as contas que eu tenho que pagar. Por quê? Porque a gente precisa anotar, a gente precisa ver, né? O que que a gente precisa pagar. Então, Sim, até mesmo auxiliar dentro de casa, né? Ajudar o pai e a mãe ali, né? Se organizar, né? Como organizar isso, como fazer para estar pagando todas as contas, né? E aí nós temos, né, claro, a questão do orçamento, né? Que é aquilo, quanto eu ganho, né? E quanto que eu posso gastar, né? Então, às vezes a gente gasta mais do que tem, né? É muito engraçado. Às vezes eu passo um pouco daquilo que eu tinha. Então, ter essa questão de planejar, de saber administrar o dinheiro, que é tão difícil, né? sem dúvida. Aí é uma regra básica da contabilidade, né? Você não pode gastar mais do que você tem, né? Isso é Uhum. uma regra básica, né? Então, ter esse cuidado exige o quê? Um certo planejamento. E como você bem disse, né? Eles que estão nos ouvindo, os alunos de primeiro ano, eu acho que é interessante, sim, se há possibilidade, se o pai, a mãe dá essa abertura de tentar participar do orçamento familiar, é muito importante, sim. Saber quanto gasta de luz, quanto gasta de água, né? Quanto se gasta numa compra em supermercado, né? O quanto tem. Eu acho que é interessante, sim, essa participação para justamente adquirir essa experiência lá no futuro. Você vai estar em carreira solo, né? Então, todos vocês que estão aí no primeiro ano, daqui a pouco tempo, não muito tempo, vocês estarão em carreira solo. Quando eu digo carreira solo, vida própria, né? E essa vida própria significa administrar o que você ganha. Sim, fundamental mesmo. Bom, aí vamos lá então. Continuando, deixa eu só passar aqui. Aí outra pergunta, né, que nós temos aqui é o termo empregabilidade, né? Então, qual é o significado de empregabilidade? O que que você pode falar, professor Éder? Ih, acho que ficou mudo. Bom, mas então voltando aqui, depois o professor acho que ele consegue entrar. Então essa questão da empregabilidade, né, de estar empregado, né, de eu ter um emprego, né? Então, empregabilidade. Depois, quando dizemos que uma pessoa teve êxito, significa o quê, né? Então, qual é o significado desse êxito aqui, né? Que ela mudou de cidade, que ela realizou uma atividade, ela atingiu um objetivo que havia traçado, ou não sei informar, né? Aqui a gente pode fazer um pouquinho, comparar um pouquinho até com a aula que vocês têm de projeto de vida, né? Dessa questão de projetar, né? Fazer um projeto para a minha vida. Vocês que estão agora no primeiro ano,
né? O tempo passa muito rápido, né? Mais 2 anos vocês finalizam. E é importante traçar esse projeto, né? O que eu quero para a minha vida, né? O que eu vou fazer, né? Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos, né? Então, isso é ter êxito, né? É eu olhar lá na frente e ver que eu consegui realmente o que eu queria, né? Que eu estabeleci uma meta e que eu tive, vamos dizer assim, eu fiz o esforço necessário e eu tive o meu êxito, né? Então, esse é o êxito, né? Você conseguir, você atingir os seus objetivos com alguma coisa que você desejou, que você propôs durante a sua vida e durante a sua juventude, vamos dizer assim. Viu, Anne? Sim, fica à vontade. Opa, meu microfone estava desligado. Acho que sobre É, empregabilidade, a pergunta anterior, e mais essa que você coloca sobre o êxito, etc. e tal. Não sei se eu fujo muito do assunto, mas eu acho que é legal refletir um pouquinho aí, né? Nossos meninos e meninas do primeiro ano, qual é a sua habilidade, né? O que você tem de bom? O que você faz que você considera isso eu faço bem feito, né? Porque você conhecendo um pouquinho melhor sobre como você age, o que você gosta de fazer, eu acho que é um caminho, meio caminho andado aí para estar escolhendo sua profissão logo adiante, né? O que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu faço que eu considero que é bem feito, que as pessoas de certa forma, me elogiam. Então, é um caminho a se pensar aí, a se refletir. isso mesmo. E aí a gente tem essa aula do projeto de vida, né? Que é essa questão das habilidades. Eu Dúvida, descobrir as minhas habilidades, sem dúvida, sem dúvida. né? Vamos lá, então, continuando. Aqui a gente tem uma tabelinha, né? E aí ele fala assim: leia cada uma das afirmativas abaixo e marque um X na coluna, indicando em que grau você concorda ou discorda, né? Então nós temos aqui o discordo totalmente ou em parte, nem concordo nem discordo e o concordo totalmente ou em parte. E aqui nós temos algumas frases. Em uma empresa, o dono é quem manda e o resto obedece. E aí, né? Opa! Será que é, será que é Opa! verdade isso? Será que isso é uma verdade? Será? Só porque eu sou dono da empresa, os outros têm que me Sim, obedecer? sim. Eu vou tratá-los no chicote? É, né? Então, para a gente refletir um pouquinho, né? Sem Aí Depois, dúvida. também eu acho que vai um pouquinho também da questão de ser chefe e o de ser líder, né? perfeito, Da professora. empresa, nós temos os chefes e nós temos os líderes. Então, o que eu quero ser? Um chefe que vai só apenas mandar, né? E não ter o seu empregado como um colaborador, ou eu quero ser um líder para que todos aqueles consigam chegar no objetivo, né? Então, acho que mexe muito também nessa questão. Sem dúvida. Perfeito. Depois nós temos, quanto mais eu estudar, maiores são minhas chances de conseguir o emprego que eu quero, né? Isso aqui, né, não tem nem o que questionar, né? Então, quanto mais Sem dúvida. conhecimento, mais eu estudo, mais eu me esforço, né? Mais chance eu tenho de conseguir o que realmente eu quero, né? O que eu realmente Sim. desejo, né? Quanto Eu mais até me gosto de preparo, comentar, né? isso, eu até gosto de comentar, né, professor? É, Hum, professores, que essa questão, né, de não se preocupar tanto com o financeiro, porque de repente você vai pelo lado financeiro, mas não é aquilo que você realmente gosta de fazer. Então tome cuidado, né? Dinheiro, ele é bom, né? Ele ajuda muito, mas ele não traz, ele não é tudo na nossa vida. Então, de repente, eu vou fazer eu quero me formar nisso, porque se eu sei que vamos dizer assim, um curso que vai me dar muito dinheiro. Mas será que eu realmente gosto disso, né? Será que isso vai me deixar feliz quando eu tiver mais velho, quando eu estiver lá trabalhando com isso? Viu, Anny? Aqui eu posso colocar um pouquinho de experiência própria, tá? Posso dar um pitaco aqui? Por favor. Então, eu com os meus 19 anos de idade, mais ou menos, 19, 20 anos de idade, eu tinha completado um curso técnico de contabilidade. Então, eu era, na verdade,
um técnico em contabilidade. Eu sou ainda um técnico em contabilidade. Só que permaneci nessa empresa durante 10 anos e nos últimos 3 anos, com o curso, eu já era auxiliar de contabilidade, mas eu não me via, sinceramente, eu não me via dentro de um escritório, um ambiente fechado, o resto da minha vida. Então, ali eu comecei a perceber que eu estava ganhando um dinheiro razoável na época, né? O salário que se paga para um técnico de contabilidade, diferente de outras profissões, ali era um salário já razoável para muito bom até, né? E eu acabei mudando a minha estrada, o meu percurso, fazendo o curso de geografia que eu me sentia melhor, totalmente melhor, né? Em sair daquela linha de estar no escritório fechado. Eu queria o mundo, eu queria outras coisas para mim, né? Então, eu acho que é legal pensar nisso mesmo, tá? Quando você diz para todos nós que, de repente, dinheiro nem sempre é o mais importante, coloque como importante justamente as suas habilidades, né? O que você faz de bom, como eu disse anteriormente, né? Que você vai ser mais feliz. Com certeza você vai ser mais feliz. Sim. Bacana essa reflexão do professor. Então, aí, ó, a gente tem como uma reflexão isso de pensar, né? O que realmente a gente gosta, né? O que nos faz felizes. Sim. Depois, saber o que está acontecendo no mundo e no meu país é muito importante para ser um bom profissional. Tá difícil a nossa Opa! situação no país hoje. Opa! Aqui eu coloco a palavra consciência, né? Que a gente vai adquirindo consciência de mundo, consciência de... Enfim, né? Eu acho importante, sim. Eu acho muito importante a questão de profissional, né? Todos os profissionais ter uma consciência de país, uma consciência de mundo, né? Enfim. Sim, precisamos pensar. E vocês jovens, né? Vocês logo, logo vão estar aí, Sim, né? Votando, né? Vão estar escolhendo, né? Os futuros, né? Governantes do nosso país. Então é importante essa reflexão também. sim. Depois, prefiro sempre fazer os trabalhos da escola sozinho. Opa! Opa! Dividir E é aí, bom, né? né? Com Eu acho que certeza. dividir é bom, né? Uhum. Porque não sobrecarrega, né? E aí a gente compartilha e recebe, né? Ali é o Sim. momento de É um compartilhar, né? momento de Cada um. aprendizado, né? Sim, sim. Momento de aprendizado, sem dúvida. Depois, prefiro sempre deixar os outros darem suas ideias antes. Opa! E aí? Uma reflexão, né? Sempre deixar. Para a É gente uma reflexão. refletir um pouquinho, né? Deixar os outros darem suas ideias antes, né? Essa questão da escuta, né? Mas será que, né? Hum. Precisamos pensar aí. Deixo aí para vocês pensarem aí. Esse material, quer dizer, essas questões, elas estão lá na apostilinha deles, né? Quem tem Sim, acesso, é legal fazer uma releitura, né? E uma reflexão. sim, sim. Eu acho que o objetivo de ter colocado aqui agora na aula é para a gente poder fazer justamente essa reflexão, né? Sim, Tá sim, para a certo. gente pensar um pouquinho. Bom, e Tá aí, certo. né, o porquê permanecer na escola, né, que o professor Éder já comentou. Então, aqui foi colocado alguns dados, né? Então, a gente percebe aqui esses dados aqui. Professor, você da área de geografia pode explicar aqui para a gente o gráfico, fazendo favor. Eu acho que aqui o gráfico, vamos tentar acompanhar o gráfico onde a barra está maior, né? A gente tem aqui escola e trabalho, taxa de desemprego no primeiro trimestre, então o gráfico, para se fazer uma leitura de gráfico, é interessante no primeiro plano fazer a leitura do seu título, né? No caso aqui, escola e trabalho, taxa de desemprego no primeiro trimestre por escolaridade. Então, eu estou falando de desemprego,
desemprego, a gente percebe que ele é maior no médio incompleto, né? Então, o ensino médio incompleto, ele traz aí uma taxa de desemprego. No primeiro trimestre desse ano, não sei se é desse ano, os dados, e parece que é desse ano, né? Isso. Então, ó, de 22%. Então, vocês estão aí no primeiro ano, vamos voltar lá àquela temática nossa, a importância de se permanecer na escola, ou seja, para vocês completar o ensino médio. Que aqui o gráfico ele já aponta para nós que aqueles que têm um médio incompleto, ele está aí com a taxa maior aí de desemprego, né? Não que os outros dados não sejam importantes, né? Mas eu acho que é legal a gente enfatizar aí a importância de se permanecer na escola. Então, completar esse ensino médio de vocês, ali no final do ensino médio, já buscar, como eu disse lá também antes, sobre as habilidades, o que você faz de bom, o que você entende que você é bom, e tentar um curso técnico ou uma faculdade. Então, dar continuidade a esses estudos, correto? Porque dando continuidade à sua vida escolar, né, um técnico ou uma universidade ou uma faculdade, a possibilidade de um emprego melhor ela é maior, né? Bem maior. Sim, com certeza. E aqui a gente tem ainda para complementar aqui o desemprego, o desempregado com ensino médio incompleto, em média 24 anos. Um dado importante aqui, 43% dos jovens não completam o ensino médio até 19 anos. E aí eu volto a dizer lá no início da minha aula que eu digo para vocês, né? Eu tinha falado para vocês que 6,5%, 6,5% das crianças e adolescentes estão fora da escola, é um dado preocupante isso, e um em cada dois jovens entre 19 e 25 anos corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho. Gente, isso aqui é preocupante, né? Bastante preocupante. Então, a gente não está querendo assustar vocês, pelo contrário, a gente está querendo, muito com essa aula, né, sobre educação financeira, mostrar para vocês, apontar o caminho. Tá? O caminho justamente é esse, né? O caminho da preparação, se preparar, o caminho do planejamento, e ele está nesse percurso, a escola ela está presente. Uhum, perfeito. Outro gráfico que nós temos aqui, né? Que aqui, segundo os É o dados. pesquisador Sérgio Firpo, né? Ele é Isso. da Instituição de Ensino Superior e Pesquisa. Ele Isso. traz para nós o efeito da crise, né? Essa chamada crise nossa, a crise econômica que passa o mundo, só o Brasil, né? Mas especificamente falando de Brasil, a diferença salarial por anos de estudo volta a crescer, né? Então, isso é outro dado Gente, bastante preocupante, né? só um minuto. Oi. Vocês têm mais 10 minutos até o link cair, tá bom? Tá legal, então eu acho que dá para fazer em 10 minutos, não sei. Se qualquer coisa a gente avisa você, a gente, né? Tá, então aqui no efeito da crise, essa diferença salarial, a gente tem aqui mais ou menos a média salarial, né? Você percebe que até fundamental completo, o salário em média de 1.339, e pegando um outro extremo, que é o ensino superior completo, chegando à faixa de R$ 4.911,66. Há uma diferença gritante aí, né, Anelice? Sim. A diferença é muito grande, né? Então, a gente percebe aí qual é a diferença, né? De eu procurar um trabalho, né, com fundamental e um trabalho com ensino superior, né? Então, aí essa reflexão para a gente pensar aí. Bom, depois nós temos aqui mais um também, né, que está falando também sobre essa questão, né? Essa tabela, né? Acho que o professor Eder já falou bem sobre isso, né? Então, aqui nós temos esses gráficos, né? Falando aí sobre essa questão da escolaridade em relação ao trabalho, né? Em questão ao desemprego. Depois nós temos a parte do consumo consciente, né? Que o professor comentou, né? Sobre poupar, sobre
saber consumir, né? A questão do desperdício. E aqui eu gostaria de pôr um vidinho para vocês, antes da gente falar. Então, eu vou pôr para vocês Ótimo. assistirem aqui. É isso. Bom, pessoal, então aí nós temos uma reflexão, né? Muito interessante essa reflexão, né? Assistindo esse vidinho aí, né? Essa questão do consumo consciente, né? Nas escolhas, né? No que eu escolho, né? Nesses meus hábitos de consumo, né? Então, tudo que eu consumo, né? Ele vai causar um impacto, né? Seja positivo ou negativo, né? Então, a gente precisa repensar nessa questão e nesse consumo, né? Será que eu estou exagerando, né? Será que eu estou desperdiçando? A gente percebe que aqui mesmo no Brasil a gente tem muito desperdício de alimentos, né? Então, frutas, legumes, né? Então, uma situação do nosso país. E aí, como tem esse desperdício, até mesmo dentro de casa, né? A gente às vezes faz uma refeição, de repente passa 2 dias, não serve mais, eu descarto ela. Então, ter esse cuidado, né? Essa consciência, saber poupar. Viu, Anne? Então Hum, eu quero aqui fazer uma reflexão final minha aqui, da minha parte, né? certo. De que eu acredito, sim, eu acredito numa nova forma de construir um mundo diferente, um mundo mais sustentável. Já existem várias experiências, elas estão aí, basta a gente buscá-las, né? Experiências em várias partes do mundo onde sim, é possível um mundo mais sustentável, sim, é possível um mundo com menos desperdício, sim, é possível um mundo diferente desse que vivemos, né? Então, aí engloba a questão ambiental, engloba a questão financeira, econômica, enfim, eu acho que é possível a gente construir um mundo diferente. Basta começar a pensar esse mundo lá na frente e ter consciência, né? Consciência de um consumo mais responsável. Muitas vezes a gente compra coisa que não usa, né? E muita coisa que compramos também que é descartável. Para onde vai isso, né? E assim por diante. Eu acho que algumas questões precisamos refletir, né? E, enfim, construir um mundo diferente desse. É possível, sim. Perfeito,
com certeza. Bom, e aqui, né, eu pus alguns questionamentos, né? Então, antes de comprar, faça algumas perguntas. Por que comprar? Você de fato precisa do que está comprando ou está sendo levado pelo impulso, né? O que comprar, né? Pensando em durabilidade, segurança e necessidade. Como comprar, né? Se eu vou parcelar, se eu vou comprar à vista, se eu vou comprar em uma loja física ou virtual, de quem comprar, né? Essa questão dessa parte da sustentabilidade, né? Então, o modo de produção, o cuidado com os recursos, o tratamento dos funcionários, relação com a comunidade, né? Como usar, né? Será que eu estou usando de forma consciente ou eu estou seguindo o modismo, né, do mercado? Como descartar, né? Que esse é um problema sério Sim, que o brasileiro ainda não sabe descartar, não sabe separar lixo, né? Então, esse é o principal, né? A gente não tem o hábito de separar os lixos, deixar tudo organizado para depois os catadores poderem recuperar esse material e reutilizar, né? Então, são vários questionamentos aqui que aparecem para a gente pensar um pouquinho a respeito desse consumo consciente. E aí, eu gostei muito desse texto aqui que eu peguei na Carta Capital, que fala, né? O pesquisador, né, Paulo César Pinha Ribeiro, alerta sobre essa tendência entre os jovens a um consumo exagerado de tudo: dinheiro, imagem, roupas, perfumes, adornos, grifes, amor, sexo, bens de consumo e substâncias lícitas e ilícitas. O planeta em que vivemos está em crise. De um lado, consumismo exagerado e avanços tecnológicos que nos surpreendem a cada dia. De outro, fome, miséria e desigualdade, né? Um mundo onde o ter é mais importante do que o ser. Eu gostei muito desse comentário que ele falou, né? Para a gente refletir um pouquinho sim, disso, sem dúvida. né? E aí os jovens, É né? bem isso que ele diz mesmo, né? O mais importante ter, né, do que ser. Uhum, sim, né? De repente eu quero ter, né? Mas será que eu preciso realmente disso ou eu preciso mostrar para os outros que eu tenho isso, né? Para mostrar que eu consegui, que eu comprei, que eu tenho. Então é bem interessante essa reflexão, né? E querendo ou não, né? Os jovens, né? São os escolhidos porque são o alvo mais fácil, né? Então chama mais a atenção dos jovens, né? Mais alguma coisa? Nós temos só menos de um minutinho. Professora Cícera, se quiser conversar também, fica à vontade. Ok, esse assunto de consumo consciente foi até o nosso assunto do primeiro bimestre em biologia, então eles estão bem familiarizados com esse assunto. Então, vocês já sabem, né, essa questão, né, de consumo, consumo consciente, né? E aí, né, ter essa preocupação, né, valorizar o dinheiro, né, cuidar do dinheiro. É importante, né? Porque a gente tem que saber administrar, a gente tem que saber